Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, meus caros alunos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham estudado bastante nesse dia de hoje, então que estejam prontos para mais uma aula, para a gente poder esclarecer um pouco mais o conteúdo, né? Ter uma forma diferente, né, do conteúdo que o professor vai passar ali, nessa aula que ele preparou com tanto carinho, para poder tirar as dúvidas, né, de vocês. Beleza, gente? Vou aguardar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal vai chegando, vai se ajeitando. Enquanto isso, eu vou falar aqui para vocês, né, eu me chamo Matheus Silva, né, sou aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologia. Vou estar aqui no chat acompanhando vocês aqui, tirando as dúvidas de vocês, vou mandar a lista de presença para vocês assinarem depois lá, onde tem esse preenche lá com o RA, o nome completo de vocês, e avaliam a aula e colocam lá observações de novos temas que vocês gostariam de ver, ou uma coisa que vocês gostariam de que melhorasse. A gente está sempre de olho aí para procurar trazer melhor qualidade para vocês, gente. Quem não souber, né, o RA é aquele número lá que vocês utilizam para acessar o Moodle, tá, gente? Então, mas se vocês não souber também, não lembrar de cabeça aí, tiver difícil de procurar, vocês podem só colocar 00 lá, mas colocando o nome completo de vocês certinho, tá tudo certo, tá, gente? Beleza? Bom, acho que já deu tempo de todo mundo chegar, vou estar passando a aula aqui para vocês e no final dela eu tô de volta aí, conversar mais um pouquinho com vocês, beleza, gente? Olá, pessoas! Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Dá um minutinho aí, o pessoal vai entrando. Hidratem-se. Mais um minutinho e começamos. Enquanto isso, eu vou colocando meu slide aqui. Alex, boa noite, boa noite. Vamos lá. Encerrar a nossa quarta véspera de feriado. Acredito que vocês já veem minha tela. Opa! Acredito que vocês já veem minha tela. Então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo. Me chamo Felipe Delápria. E estou aqui nesse momento, para falar da psicologia na engenharia de segurança, a importância para a comunicação, a importância para treinamento. Não sei se todos já tiveram aula comigo em algum momento. Caso não tenham tido, me apresento para vocês entenderem por que eu estou aqui falando com vocês a respeito desse assunto. Bom,
Me chamo Felipe Delapre, sou formado em engenharia mecânica e também sou formado em administração. Tenho algumas pós-graduações no meio do caminho, então uma pós em tecnologia, uma em gestão de projetos pela USP, segurança, engenharia e segurança do trabalho, engenharia de perícia e assim por diante. Tenho um mestrado em engenharia mecânica e desde quando eu me formei, né, lá em 2017, eu atuo na indústria. Então, além de dar aula, além de atuar na docência, eu também atuo na indústria. Atualmente, eu trabalho em uma multinacional do ramo de injeção plástica, presente em 18 países. Então, aqui no Brasil, a gente tem 4 plantas. Eu trabalho com um cargo. O meu cargo tem uma questão de gestão de projetos, né? Então, eu sou o gestor de projetos. E quando a gente atua com gestão de projetos, a gente atua inconscientemente com comunicação, né? No papel de gestor. Eu tenho que realizar treinamentos, eu tenho, né, para as pessoas que estão abaixo de mim, eu tenho que realizar treinamentos, eu tenho que ouvir as críticas que eles têm a dizer do trabalho deles, ou da gestão, ou da condução de uma determinada ação, e saber levar isso, saber lidar com isso. Então, toda essa questão é muito importante, principalmente se você atua ou se você pretende atuar em papéis ou em cargos relacionados à liderança. Mas, ok. Dito isso, a gente segue. Então, o papel da comunicação na engenharia e também na segurança do trabalho é muito importante. Um exemplo aqui, e aí é interessante que a gente faça uma comunicação e garanta uma... Qual seria a palavra? E garanta uma prova dessa comunicação. E eu explico. Quando a CIPA, por exemplo, realiza um treinamento, a CIPA, o SESMIT, realiza o treinamento, ou te dá um equipamento de proteção individual, te dá lá um protetor auricular, uma máscara, uma bota nova, um capacete novo, eles pedem para você assinar um documento que você está recebendo aquele equipamento de proteção individual, ou um documento que você recebeu um treinamento de trabalho em eletricidade, ou um documento que você recebeu um treinamento em trabalho em altura. Por quê? Porque eles são legais? Porque todo mundo é legal? No geral, não. A empresa ela é obrigada a te fornecer equipamentos de proteção individual. Ela é obrigada. Se não fornecer, ela leva multa. Multa aí na casa dos 20 mil para mais, dependendo da gravidade. Se você sofre um acidente e morre, primeira coisa que o Ministério do Trabalho, o INSS e os responsáveis vão fazer ele estava com equipamento de proteção, ele recebeu equipamento de proteção, a empresa vai falar assim, esse papel ele assinou no tal dia que ele confirma o recebimento. Ou esse papel, esse documento, ele assinou no tal dia que confirma que ele recebeu o treinamento, que ele estava apto a trabalhar em altura. Então, a comunicação é muito importante e é importante que você documente essa documentação. Então, a gente faz uma reunião hoje no meu trabalho, eu faço uma reunião, eu puxo uma reunião, imediatamente eu envio uma ata no e-mail de todos. Então, na reunião do dia tal, horário tal, tinha fulano, ciclano e beltrano participando. Pontos discutidos, A, B e C. Pontos em abertos, D e E. Isso é comunicação, isso é gerar uma prova que a comunicação ocorreu. Se alguma coisa der errado, você vai lá e fala, olha, fulano, você participou dessa reunião, tá aqui a data. A pendência que ficou para você. Então, isso é uma comunicação assertiva. Fazendo de uma forma assertiva e não sendo uma comunicação agressiva. Né? Você não está apontando o dedo na cara, você não está ameaçando, você não está sendo nada além de ético, no mínimo. Então, é importante, e eu vou falar,
quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha essa habilidade de gestão. Eu não sabia fazer uma ata, eu não sabia conduzir uma reunião, eu não sabia dar um treinamento de uma forma assertiva e falar para o meu funcionário no final: "Ô, fulano, você entendeu? Tem alguma dúvida?" Eu era meio, vamos dizer, entre aspas, chucrão, né? Então eu falava lá o que tinha que falar, encerrava e falava assim: "Tchau, pessoal, é isso, acabou." Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que se colocar à disposição das pessoas, né? Você tem que saber se comunicar com as pessoas. Então, essas habilidades, eu pelo menos fui adquirindo ao longo do tempo, né? Observando líderes que eu me inspirei, né? Chefes que eu tive, que eram bons líderes e que eu falei: isso é legal, é uma boa prática legal, vou pegar, vou fazer, vou aplicar, né? Então, a questão de habilidade de comunicação, deixa eu colocar um ponteiro. A questão de habilidade de comunicação é muito legal para promover, para você buscar desenvolver essas habilidades para garantir uma melhor comunicação, um melhor treinamento, né? Tudo isso ali dentro do setor que você trabalha. Além disso, deixa eu beber uma água, que minha boca ficou seca. Pronto, só molhei a boca. Além disso, outro ponto importante está relacionado com a sinalização de segurança. A sinalização adequada, ela pode ser uma ferramenta poderosa na comunicação. Ela não só pode, como ela é uma ferramenta poderosa na comunicação, que ajuda a reduzir erros, ajuda a reduzir riscos para o ambiente de trabalho. E aí você vai lá e muitas sinalizações, elas estão escritas. Atenção, área escorregadia, atenção, risco de queda, atenção, bababá. Porém, muitas sinalizações é um símbolo, como acontece nas sinalizações de trânsito. Tem a placa lá com um E no meio e o traço. A gente sabe que é proibido estacionar. Mas por que a gente sabe? Porque a gente estudou, a gente ouviu falar e gravou. A gente recebeu um treinamento de alguma forma, né? Você vai na autoescola, você recebe um treinamento das placas. Você tem que ler as sinalizações de placas. Você passa por uma prova. Treinamento. Você tem que buscar entender as deficiências dos seus colaboradores, dos seus colegas de trabalho. Então, os funcionários têm uma deficiência, uma dificuldade em ler as placas que estão disponibilizadas pela empresa. Vamos dar um treinamento, chama a CIPA, pega todas as placas que tem pela empresa e fala: essa placa é tal, essa é tal e essa é tal. Os funcionários têm dificuldade em mexer no sistema interno da empresa. Vamos dar um treinamento. É entender a forma de funcionamento da empresa, entender a melhor comunicação para que o trabalho flua, né? Para que o trabalho possa ocorrer de forma mais positiva. E tudo isso vai influenciar, consequentemente, numa trabalho em equipe, né? Uma melhor comunicação entre a equipe, uma melhor comunicação entre o time, uma melhor comunicação entre você e os seus funcionários, os seus encarregados e assim por diante, né? Então, o papel da comunicação é muito importante, trazendo esse lado da psicologia. E aqui, quando eu falo trazer o lado da psicologia, eu quero dizer trazendo uma empatia, né? Ouvindo, sentindo o que o profissional tem a dizer. Outro dia, eu tive um caso de um funcionário que estava bravo com a situação ali, com o trabalho que ele estava executando. E aí eu chamei ele para conversar e eu perguntei por que ele estava bravo, o que exatamente deixava ele bravo. E no final das contas, ele estava bravo porque ele não sabia operar. Então não era um ambiente de trabalho, não era uma outra pessoa que estava irritando ele. É porque ele não foi treinado corretamente para executar aquela tarefa. E aí ele ficou bravo, né? E aí vamos imaginar, no chão de fábrica, funcionário, né? Pessoas que não têm tanta instrução, pessoas mais simples. É difícil elas botarem para fora, é difícil elas falarem: olha, eu não estou sabendo fazer isso.
olha, tem como me ajudar? É difícil as pessoas mais simples, assim, que receberam pouca instrução, pedirem essa ajuda, né? Não é tão comum. Então, tendo essa empatia, se colocando no lugar da pessoa, entendendo como as coisas funcionam, né? Trazendo esse lado de psicologia, entre aspas, né? Ajuda você a se tornar um melhor líder, né? A aumentar a produtividade, você vai dar um treinamento correto, seu funcionário vai passar a produzir mais. Então, esse é o papel da comunicação na engenharia, esse é o papel da psicologia na engenharia. Né? Quando a gente fala psicologia, a gente não está falando de sentar com uma pessoa e ouvir os problemas dela o dia inteiro. Não é isso, é você ser empático, é você se colocar no lugar da pessoa, é você entender o que a pessoa tem a dizer. E já que a gente está falando de psicologia, de treinamento, de segurança, o Alex... Bom, eu vou dar uma pausinha aqui só porque o Alex fez um comentário. O Alexandra. Vejo isso o tempo todo no meu setor. Eu mesmo não sei mexer nas máquinas direito. E aí, Alex, não tem problema não saber mexer nas máquinas. O problema é continuar sem saber mexer nas máquinas. Porque aí você chega, uma hora ou outra, vai precisar mexer. Não sabe, eles vão achar alguém que saiba. Ou eles vão achar alguém para treinar e colocar no seu lugar. Então, aí é que tá, né, o papel da comunicação. Você, nesse momento, pelo que eu estou entendendo, você é um operador, né, pelo que eu estou entendendo. Você tem que buscar pedir ajuda, né? Falar para o seu líder, fulano, tem como agendar um treinamento para essa máquina? Pronto, agendou, agora eu sei mexer. Você já ganhou um pontinho, né? Você, além de fazer a sua tarefa, consegue mexer na máquina. Você vai ganhando, vai acumulando experiência, vai acumulando conhecimento. São essas pessoas que crescem dentro da empresa. As pessoas que buscam conhecimento, as pessoas que querem fazer as coisas acontecerem. Né? E não aquela pessoa que não sabe e continua sem saber. Então, esse é o X da questão. Bom, voltando aqui, falando em psicologia, em treinamento, em segurança, existem aí 4 abordagens psicológicas que valem a discussão aqui, né, que valem a conversa. A primeira delas é o aprendizado experiencial. Nesse caso, o treinamento de segurança ele deve incluir uma abordagem experiencial, para ajudar os trabalhadores a desenvolver uma habilidade prática. Então, é trazer um pouco da experiência. Lembra, pelo menos, eu não sei se todo mundo foi assim, mas quando eu fui tirar a carteira de carro, lá na autoescola, que a gente tinha lá aquelas aulas teóricas, a autoescola passava no telão lá da sala acidentes gravíssimos e mostrava a gente sem braço, sem cabeça, motoqueiro que perdeu perna, motoqueiro que teve a barriga amputada, barriga cortada no meio, não sei o quê. Isso foi um trauma, é uma psicologia que eles utilizam para te traumatizar, para você não fazer aquilo. Então, essa pessoa perdeu o braço porque estava correndo muito. Então, inconscientemente, vou pensar, putz, se eu não correr muito, a chance de perder o braço é baixa. Né? Isso é uma psicologia com base na experiência de outras pessoas que já vivenciaram aquilo. A CIPA da empresa que eu trabalhava, ela fazia treinamentos aí de conscientização de segurança contorno, e nesses treinamentos de conscientização contorno, trazia fotos de pessoas que perderam o dedo, perderam a mão, pessoas que foram comidas pelo torno, né, foram puxadas pelo torno, e não era foto censurada, era foto que aparecia tudo, com base na experiência dos outros. É um aprendizado experiencial. Não estou dizendo que não é legal, ou que é legal, ou que é correto, ou que não é correto. Estou dizendo que é um tipo de abordagem que existe e que as empresas usam. E que você pode utilizar também. Uma outra abordagem seria a psicologia cognitiva, em que consiste no uso de técnicas de psicologia cognitiva. E aqui, quando eu falo cognitiva, eu estou falando a questão mental, né? Então, técnicas de psicologia mental para ajudar a melhorar a retenção de informação importante para a segurança. Então, é trazer um jogo, por exemplo, né? Então, a CIPA vai lá e dá um treinamento.
Jogo caça-palavras, jogo da memória, sei lá, jogo da memória com uma sinalização. N coisas se podem fazer que estimulam a parte mental das pessoas e associam com a segurança. São N possibilidades. Algumas mais agressivas, outras menos agressivas, como é o caso de games. Existe ainda foco no comportamento, então é um treinamento que deve ser concentrado em mudar o comportamento da pessoa. Então, eu tenho lá um funcionário no pé da máquina que ele faz alguma ação errada. Eu, como líder, se eu passo nessa máquina a cada meia hora, agora eu vou passar de 10 em 10 minutos. Cada 10 minutos eu vou passar lá e eu falo assim, fulano, corrige isso. Fulano, corrige a postura. Fulano, cadê o capacete? Fulano, cadê isso? Fulano, você está errado. É uma abordagem comportamental. Eu estou corrigindo o comportamento. E existe ainda o feedback... Perdão. E existe ainda o feedback construtivo. Então, o feedback construtivo é uma ferramenta útil para motivar os trabalhadores e para engajar as boas práticas. Então, você está lá, na empresa que eu trabalho 3 turnos, né, 24 horas. Entre um turno e outro, existem pequenas reuniões que acontecem para a gente passar as atividades. Então, o turno 1 começou com uma atividade e não terminou. Então, a gente vem na reunião e fala, o turno 2 vai continuar a atividade que fulano iniciou. Enfim, faz esses alinhamentos. E aí você pode dar um feedback construtivo no meio desses alinhamentos, né? Então, fulano teve uma ideia bem legal. Fulano teve uma ideia bem legal no início do primeiro turno, que foi tal coisa. Vamos tentar trazer essa boa prática para o segundo turno. Ou então, isso foi um exemplo de um feedback positivo em frente de todos, né? Mas a gente pode ter ainda um feedback construtivo individual. Então, você chama lá fulano, chama seu funcionário, seu encarregado, e fala, parabéns, fulano, você teve um ótimo desempenho esse mês, você teve uma boa ideia nesse momento, você fez tal atividade muito bem. Então, são feedbacks que engajam a pessoa, elas vão buscar fazer mais daquilo, mais do melhor delas, para receber mais feedback positivo. Então, isso também é legal, também é a abordagem psicológica ali que funciona. Dos benefícios que a psicologia na engenharia de segurança pode nos trazer, ou pode nos apresentar. É um aumento de produtividade, né? Então, a pessoa mais engajada, ela produz mais. Uma pessoa bem treinada, ela produz mais. Uma pessoa... Qual que era a outra situação? Uma pessoa que tem as informações, né, que não tem uma comunicação deficiente, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe o que vai acontecer, vai produzir de forma correta. Então, está relacionado diretamente com o aumento de produtividade, com a redução de acidentes. A pessoa engajada, ela não vai deixar de usar um protetor auricular para você passar lá e chamar a atenção. Então, são questões que ela vai se policiando e que, consequentemente, reduzem acidente. Né? Uma pessoa treinada, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o equipamento que ela tem que usar, ela sabe o que ela não tem que fazer. Então, comunicação, treinamento, psicologia, aumenta a produtividade, reduz acidente. E, consequentemente, também melhora as práticas ali de segurança da empresa, né? Então, traz boas práticas. Então, vamos lá. Comecei no setor lá de chão de fábrica. A gente começou engajando, treinando, surgiu uma boa prática, né? Fulano teve uma ideia muito boa. Vamos espalhar isso para a empresa inteira. Mas a ideia é muito boa. Vamos espalhar isso para todas as plantas. Igual eu comentei, a empresa que eu trabalho, aqui no Brasil tem 4 sedes, né? Tem 4 plantas, uma no Paraná, 2 em São Paulo e uma da Bahia. Então, aqui no Paraná, a ideia foi muito boa, ótima, vamos levar para a Bahia, vamos levar para São Paulo, vamos levar para fora. Então, são boas práticas que melhoram a segurança aí da comunidade como um todo. Existem diversas situações que a gente pode trazer, comentar,
discutir, que estão relacionadas a case de sucesso, né? Estudo de caso de sucesso. São situações que proporcionam redução de acidente, né? Uma vez que você está buscando inserir novas práticas ou boas práticas, uma vez que você está treinando, uma vez que você está se comunicando, é uma consequência positiva, né? Reduzir os acidentes. Comunicação eficaz, já comentamos aí no início da aula, principalmente, a questão da comunicação, quão importante é para a empresa, e se o funcionário ele sabe o que está acontecendo, ou ele sabe o que ele vai acontecer, isso é melhor ainda. É muito ruim quando a pessoa descobre na hora que ela tem que fazer um setup, que ela não se programou. Porque não chegou a comunicação, não chegou a informação nela. É muito ruim quando a pessoa descobre na hora que ela tem que sair da máquina A e para a máquina B. Ela não se programou, mas todo mundo tinha essa informação, menos ela, porque faltou chegar nela, faltou uma comunicação eficiente. Então, uma comunicação eficaz é um ótimo, um ótimo resultado ali para uma boa psicologia, para uma boa comunicação na engenharia. Temos ainda questões relacionadas à inovação em treinamento. Então, você começa a treinar os seus funcionários, eles vão se sentir engajados, eles vão pensar, a empresa está investindo em mim, né? A empresa está investindo porque quer que eu saiba tal função, quer que eu aprenda a mexer em tal máquina. Então, isso motiva as pessoas, isso engaja as pessoas. E uma pessoa engajada, ela vai buscar por mais. Então, hoje eu aprendi a mexer nessa máquina. Por que não, mês que vem, aprender a mexer naquela outra máquina? Por que não colocar como meta do ano aprender 3 novas funções, 3 novas máquinas, 3 novos sei lá o quê? Por que não? Então, isso começa a surgir, começa a provocar novas ideias, novas buscas por informação, por treinamento, a gente começa a pedir por novos treinamentos e assim por diante. Licença, pessoal, só beber uma água. Por favor, não esqueçam da chamada aí no chat. Dando sequência, vamos lá. Dando sequência, a psicologia, a comunicação e o treinamento está intrinsecamente relacionada com as normas regulamentadoras de segurança. Então, não só com as NRs, né, que são as normas regulamentadoras disponíveis aí de forma gratuita no site do Ministério do Trabalho, como também com as NBRs, né, as normas brasileiras, disponibilizadas aí pela ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por exemplo, nós temos a NBR 14153, que determina a sinalização de segurança, determina cores e formato para prevenção de riscos e acidentes de trabalho. Então, a NBR citada, ela informa que a cor vermelha deve ser utilizada para tubulação se for passar, não lembro, tá? Vou chutar. Se for passar líquido, um ácido. A cor roxa, ela indica se for para passar um exemplo, petróleo. A cor preta, se for para passar fumaça. São exemplos, tá? Não é isso, mas são exemplos. Então, ok, ela diz isso. E aí entra a comunicação. Eu vou contratar um funcionário que nunca trabalhou. Ele vai saber, né, um funcionário novo, um menor aprendiz, etc. Ele vai saber o que cada tubulação de cor diferente diz? Não vai saber. Né? A gente tem que treinar, não tem como obrigar a pessoa a saber. Um outro exemplo, a NBR 45001, uma NBR muito famosa. NBR ISO 45001, uma norma internacional que estabelece requisitos para o sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional na empresa. Bom, aqui eu não preciso
nem falar, né? Está totalmente ligada e relacionada com a questão de segurança no trabalho, comunicação, informação e assim por diante. Temos ainda a NBR 16.384, né? 16384. Essa NBR, ela especifica os requisitos para treinamento de segurança em serviço com eletricidade. E junto com a NR10, que a NR trata de serviços envolvendo eletricidade, a gente tem uma questão de segurança, né? De segurança, de comunicação, de treinamento. A NR10 ela estabelece, por exemplo, quem pode fornecer um treinamento, quem pode ser treinado, quem pode atuar com serviços envolvendo eletricidade e assim por diante. E tudo isso é comunicação, tudo isso é treinamento, né? Quem pode fazer isso? Quem recebe o treinamento? Quem pode? Então, é entender essa questão e trazendo a empatia, né? Entender se o funcionário sabe fazer aquela função, se ele não sabe fazer aquela função, é saber passar a informação correta, ou se você não sabe, daqui a um mês eu vou dar um treinamento lá na minha empresa, eu vou fazer uma palestra, mas eu não sou bom de falar em público, ou eu não tenho muito conhecimento. Você tem um mês para treinar, você tem um mês para montar sua apresentação, você tem um mês para treinar uma vez por dia, 2 vezes por dia, ficar pensando nisso. Então é buscar informação, é você aprender, você entender como você vai passar essa informação para frente. Bom, aqui está uma questão que eu já comentei, já venho comentando ao longo da aula, que é a relação da engenharia de segurança com a psicologia, que consiste não apenas em ter a empatia, entender o funcionário, em ouvir o funcionário, como também trabalhar na identificação e na análise de riscos por meio da avaliação psicológica. É possível ajudar a compreender as atitudes e comportamentos dos trabalhadores. É possível criar um ambiente de trabalho positivo, né? Um ambiente mais alegre, um ambiente mais descontraído, um ambiente mais legal, um ambiente sem muita pressão psicológica, um ambiente mais saudável da nossa mentalidade, bem como reduzir acidentes, né? E tudo isso é uma consequência de tudo que a gente já comentou. A redução de acidentes está relacionada com a boa comunicação, com o bom treinamento, com um ambiente legal de trabalho, com um ambiente que não tem muita pressão psicológica, com um ambiente que a gente consegue identificar riscos. Tudo isso resulta na redução dos acidentes. Para finalizar, quase finalizar a nossa aula, eu quero falar também um pouco sobre a saúde mental do trabalhador, que está totalmente relacionada com a psicologia do trabalho, ou no trabalho. E aqui eu quero destacar 3 pontos muito importantes, que é a questão do estresse ocupacional, que é um problema crescente, dada as demandas que a gente vem tendo, né? Então, estresse em casa, estresse no trânsito, estresse no trabalho, é um chefe que exige muito, é um chefe que não é líder, é chefe, é um estresse ocupacional que poderia ser evitado, que poderia ser reduzido, e que acaba sendo um problema. Assédio moral, então, principalmente homens que realizam algum tipo de assédio moral, sexual, com as funcionárias, existe muitas notícias sobre isso, ou que abusam do poder, né, dos seus colaboradores, né? Então, eu estou acima de você, se você não fizer tal coisa, você pode ser demitido, eu posso provocar sua demissão, né? Então, isso é muito comum em diversos tipos de assédio, bem como doenças psicossomáticas. E o que são doenças psicossomáticas? São aquelas em que os fatores emocionais desencadeiam ou agravam sintomas físicos, né? Então, aquelas pessoas que sofrem tanto estresse no trabalho que chega em casa à noite, está com o corpo dolorido, ficou muito tensa, né? O estresse descarregou no corpo. Aquelas pessoas que sofrem tanta pressão que ficam com dor de barriga, que ficam com
com dor de cabeça, são estresse, pressão que acarreta ocasionando algum tipo de dor física no nosso corpo. Bom, dos desafios, então, que a psicologia na segurança do trabalho vem enfrentando, consiste na falta de consciência por parte dos funcionários sobre a importância da segurança no trabalho, e isso, na verdade, vem um pouco mais de cima, né? É a falta de consciência dos líderes de treinarem os seus funcionários. Uma outra questão está relacionada à resistência à mudança, que pode ser um obstáculo, né? Então, hoje eu estou entrando na empresa, a empresa tem uma certa cultura organizacional. Eu posso tentar mudar essa cultura, por que não? Né? Mudar para melhor? Mas aí vai ter lá um grupo de 20 funcionários que trabalham na empresa há 10 anos e estão acostumados a fazer dessa forma, estão acostumados com a cultura organizacional errada ou ruim, entre aspas. Vai ser difícil, vai ter um obstáculo, vai ter que vencer esse obstáculo. Então, isso pode acontecer. Para a gente chegar no melhor, a gente pode passar por tempestades, né? Enfrentar o pior. E também está associado com alto custo de programas de segurança para impedir uma ampla implementação, né? Então, investir em placas, investir em treinamentos, investir em funcionários, investir em proteção das máquinas e assim por diante. Para finalizar a nossa aula, eu chego na conclusão e dos pontos principais, que está relacionado à importância da abordagem psicológica no ambiente de trabalho, principalmente nos papéis de liderança, gestores, né? Esses cargos devem trazer consigo essas habilidades de empatia, de entendimento, de treinar, etc. A comunicação é fundamental durante todo o processo, com todo o time, e treinamento e inovação nem se fala, né? Tudo isso vai resultar no melhor processo, no melhor fluxo possível. Pessoal, dessa forma eu finalizo a nossa aula. Eu deixo aqui o link do formulário para vocês assinarem. Não esqueçam, por gentileza, avaliem a aula e vejo vocês na próxima oportunidade. Até mais. E aí, gente, estou aqui de volta aqui, depois dessa incrível aula aí. Estava aqui acompanhando com vocês, aprendi bastante também. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Não se esqueçam de preencher a lista de presença, avaliar a aula, deixar as suas observações, preencher o nome, o RA, né, como eu tinha falado antes. E até uma próxima, gente. Tchau, tchau.